Olá, eu sou o professor Carlos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais uma aula da nossa disciplina de Matemática Financeira. Nessa aula a gente vai dar sequência à resolução da nossa série de exemplos. Exemplo 5. Um capital de R$ 2.400 é aplicado durante 10 meses à taxa de 25% ao ano. Determine o juro obtido. No primeiro passo nós temos que identificar o que o exercício nos pede. Não é mesmo? Então tá aqui, ó. Determine quem? Ó, o juro. Então é esse cara que o exercício está pedindo para a gente calcular. Determine o juro. No segundo passo, a gente vai extrair as informações do problema. Né? Quais são elas aqui? Ó? 2.400, 25% ao ano e 10 meses. Então, ó, 2.400 é nosso valor presente, 10 meses é nosso prazo, 25% ao ano é nossa taxa. No terceiro passo, a gente tem que verificar se prazo e taxa estão na mesma unidade de tempo. Estão. Nesse caso, não. Ó. O prazo está em meses e a taxa está ao ano. Vai precisar que a gente faça alguma adequação nesse momento. Então, no terceiro passo, a unidade de prazo e taxa são diferentes. Precisamos adequar. Já estamos sabendo disso. Depois de fazer a adequação, a gente vai para o passo 4, que é aplicar a fórmula. Vamos ver como vai ficar isso daí? Lembrando que o nosso objetivo é pegar tudo que nós extraímos no passo 2 e substituir lá no passo 4, né? Que é na formulinha. Prazo 10 meses aqui no N, taxinha 25% ao ano aqui. Porém, a nossa taxa está ao ano e nosso prazo está ao mês. Né? Eu preciso converter um e outro. Qual que eu devo converter? Se o exercício demonstrar alguma fragilidade, por exemplo, 24 meses, é fácil ver que são 2 anos. Mas nesse caso, tanto converter o prazo quanto converter a taxa não vai dar um resultado inteiro, então fica a critério de quem está resolvendo o exercício. Nesse exemplo, eu vou converter a taxa, o prazo, aliás, os 10 meses em ano. Então, para isso, eu vou pegar 10, né, que são os 10 meses, e vou dividir ele por 12. Por que por 12? Porque 12 é o número de meses que eu tenho no ano. Então, por exemplo, se eu tivesse 12 meses e eu quero saber o número de anos, 12 dividido por 12 dá 1, então logo 12 meses é um ano. Então, essa é a regrinha. Então, substituindo, nós vamos ter os 2.400 vezes 0,25. Por que 0,25? Lembra que toda taxa tem que ser dividida por 100? E aqui eu vou deixar indicado 10 dividido por 12. Mas, Carlos, eu não podia fazer essa divisão fora e trazer o resultado? Pode, mas isso daqui vai dar uma dízima periódica, né? Então, se nós arredondarmos, vou utilizar 2 casas depois da vírgula, isso vai comprometer o nosso resultado final. Então, a gente não deve fazer isso. A menos que você pegue todas as casas que a tua calculadora tenha disponível, algumas calculadoras, por exemplo, a HP tem 9 casas depois da vírgula, e você traga todos os 9 dígitos, né, para a fórmula. Então, eu acho que vai ficar uma coisa muito desgastante. Então, não há necessidade, né? A gente monta desse jeito, deixa indicado aqui 10 dividido por 12, porque eu sei que eu estou convertendo aqui em ano. Montei a minha equação, vou para a calculadora. Então, nós vamos fazer aquele nosso método, né? Do primeiro para o último número, neste sentido, da esquerda para a direita. Chegou no último, a gente volta da esquerda para a direita com as equações. Nesse exemplo, pontualmente, nós vamos ter três operações. Aqui a divisão, nós vamos ter a multiplicação e nós vamos ter a multiplicação aqui. Né? Então, como é que vai ficar isso na calculadora? 2.400, Enter. Próximo número é o 0,25. 0,25, Enter. Próximo número é o 10. 10, Enter. Qual que é o último número? 12. Aí, a gente vai lembrar, sempre que eu chego no último número, eu não aperto Enter, eu volto com a operação. Então, qual é a última operação? É a divisão. Depois, qual é a próxima operação? Essa daqui do meio, multiplicação. E depois, qual é a primeira operação? Multiplicação. Pronto, nesse momento a gente tem o resultado no visor da calculadora. Mas vamos resolver de uma outra maneira. 2.400. Enter. 0,25
vezes, tá vendo? Existe essa operação aqui entre o 2.400 e o 0,25. 10 Enter. Mas o 10, entre o 10 e o 0,25 não tem o vezes? Sim, mas ó, tem um parênteses aqui. A gente precisa primeiro resolver esse parênteses para depois operar aqui com essa multiplicação. Então a gente coloca 10 Enter, 12 divide. Nesse momento a gente resolveu o parênteses. O resultado do parênteses, aí sim, está operando aqui ó, com a multiplicação. Aí basta apertar a multiplicação, né? A teclinha de vezes. Então a gente vai ter como resultado final os juros de R$500. Ok? Essa aqui apareceu uma primeira diferença, né? Um primeiro incômodo, né? Que era o prazo e a taxa em unidades diferentes, mas não é nenhum bicho de sete cabeças como a gente pôde acompanhar. Legal? A gente se vê no próximo.